Olá pessoal, na aula de hoje nós vamos falar sobre os métodos que há, né, na literatura sobre avaliação de desempenho. Alguns nós já abordamos, já conversamos, já fizemos exercício, mas acho que cabe deixar registrado para vocês esse material para que vocês possam consultar até para entender qual é a diferença de um método para o outro, né? Então, há os que nós chamamos métodos tradicionais, que é o método da escala gráfica, a lista de verificação, o método da escolha forçada, o método de frases descritivas, o método de incidentes críticos, a pesquisa de campo e a comparação aos pares. Então nós vamos, ao seguir dessa aula aí, examinar cada uma delas. Dentro deste arcabouço de metodologias para avaliar o desempenho, há o que os autores chamam de métodos modernos. Na verdade, isso não é tão moderno assim, isso é da época da modernidade, vamos dizer, né? De 20 anos atrás aproximadamente. Então, o primeiro desses, que nós também vamos examinar passo a passo, embora você já conheça, como eu disse antes, é o 360 graus ou o método circular. Posteriormente, o método de administração participativa por objetivos, que é a APP, conhecida como APP, a avaliação de competências ou por competências, a avaliação de competências e de resultados, né, para atingimento de metas, e avaliação de potencial. Então, nós vamos examinar todos os métodos tradicionais e os métodos modernos a partir de agora. Começaremos então pelos métodos tradicionais. O número 1 é a escala gráfica, método da escala gráfica. Como é que é esse método? Utiliza um formulário de dupla entrada e avalia o desempenho das pessoas através de fatores de avaliação previamente definidos e graduados. Nós já vimos isso antes, dei uma recuperada na matéria anterior, vocês vão encontrar a escala gráfica lá. Qual é a vantagem dessa metodologia? Ela é muito simples, de fácil aplicação, dá um visual gráfico e global dos fatores de avaliação e dá uma facilidade para se comparar dados entre um e outro. Qual é o problema? Qual é a desvantagem? Superficialidade e subjetividade, né? Então isso não vai ao âmago da questão do desempenho do colaborador e favorece o efeito halo, né? Vocês não se lembram do efeito halo talvez, mas é aquele efeito em que o avaliador julga o seu colaborador por um ato isolado, positivo ou negativo. É muito rígido, nenhuma participação ativa do avaliado e avalia apenas o desempenho passado, não se refere à sua atuação na atualidade. Nessa lâmina apresento um exemplo lá da escala gráfica, embora nós já conheçamos bem, mas até está um pouquinho atrasado em relação ao texto, mas ali se compara a questão de produção, da qualidade, do conhecimento do trabalho, né, uma escala de 1 a 5, de ótimo a fraco, onde se compara então esses fatores, né, isso é um modelo mais simplificado de escala gráfica que vocês podem facilmente construir e aplicar em qualquer lugar que queiram, na empresa, na faculdade, ou até de brincadeira em casa para testar e se habituar com esse tipo de avaliação. Dentro dos métodos tradicionais, o número 2 é a lista de verificação, ou mais conhecida como checklist. Ela é baseada em uma relação de fatores de avaliação, que são considerados, esse que a gente chama de checklist, sobre cada colaborador na nossa empresa. Cada fator de desempenho recebe uma avaliação quantitativa, 1, 2, 3, 4, 5, assim sucessivamente. Então, isso é uma simplificação bem grande do método da escala gráfica. Vejo que ela já tem algumas restrições, esse ainda muito mais, né? Então ele coloca ali áreas de desempenho e a numeração, né? E aí você vai marcando ali a habilidade para decidir, para aceitar mudanças, e você vai pontuando ali como acredita que o colaborador esteja desempenhando as suas tarefas no seu cargo. O método número 3 é o que a gente chama de escolha forçada. Esse método utiliza blocos de frases organizadas assim em grupos, né? Devendo o avaliador escolher uma frase que mais se aplica, né, o que está mais adequado ao desempenho daquele colaborador que está sendo avaliado. Em cada bloco de frases, o avaliador deverá obrigatoriamente escolher uma frase, né, e dar o seu parecer sobre isso. Cada bloco, então, apresenta 2, 4 ou até mais frases. E a natureza dessas frases varia bastante, vocês podem até ser bastante criativos nisso, né? A vantagem desse método, né, é que apresenta resultados mais confiáveis e elimina o efeito halo. Ou seja, ele não deixa generalizar. Né, é simples de aplicar e não exige preparo prévio do avaliador. Qualquer avaliador, sem nenhuma experiência em avaliação, pode fazer isso.
Qual é a desvantagem, né? É pouca flexibilidade ou nenhuma, né? E uma elaboração complexa na questão das frases, né? Para traduzir o desempenho, e só apresenta resultados globais. Então, isso é uma deficiência desse modelo. Então, aqui nessa lâmina, a gente mostra um visual, né, desse método tradicional de escolha forçada, né? Tem ali o número 1, 2, 3, 4, 5 até 8, se é positivo ou se é negativo, e as frases de desempenho: faz apenas o que mandam, comportamento irrepreensível, não produz quando está sob pressão, cortês com terceiros, hesita ao tomar decisões, merece toda a confiança, tem pouca iniciativa, capricha no serviço, ou coisas do gênero. Vocês podem ser, como eu disse antes, bem criativos aqui. E aí vocês vão assinalando desses fatores quais são os que são positivos ou quais são os que precisa melhorar. O método número 4 são as frases descritivas. Então, esse método é diferente de todos que nós já vimos até agora. O método de escolha forçada, por exemplo, apenas por não exigir obrigatoriedade na escolha. Então, eu posso não colocar nada. O avaliador assinala as frases que caracterizam o desempenho do subordinado e aquelas que demonstram o oposto do seu desempenho, mas somente, né, uma ou duas ou três, se assim desejar. Ele não é obrigado a marcar todos os itens como é na escolha forçada. O próprio nome diz escolha forçada. Aqui, simplesmente, é um descritivo das questões positivas de desempenho e das questões negativas. Uma ou duas, ou mais do que isso. O quinto modelo dos métodos tradicionais é o chamado incidentes críticos. E ele se baseia na observação e no registro dos aspectos dos comportamentos considerados extremos, seja positivo ou seja negativo, né? A vantagem desse método é que ele é fácil de montar e de usar, ele enfatiza aspectos excepcionais do desempenho. As exceções positivas devem ser realçadas e, né, melhor aplicadas, utilizadas, enquanto as exceções negativas devem ser eliminadas ou corrigidas, né, para minimizar o que a gente chama de efeito halo. Qual é a desvantagem deste método? Ele é muito demorado, ele se fixa em poucos aspectos do desempenho, ou seja, ele é um método um tanto quanto parcial, porque visa momentos pontuais no desempenho no cargo de algum colaborador. O sexto modelo, o sexto método tradicional, é o que a gente chama de pesquisa de campo, ou também conhecido como revisão de campo. Se baseia esse método em entrevista no setor, na área, né, com o supervisor imediato, onde se levantam as causas e os motivos do desempenho do subordinado. É feito pelo chefe, com a assessoria de um especialista, entre parênteses aqui, né, staff, alguém que dá uma assessoria em avaliação de desempenho. Então, esse especialista vai a cada sessão para entrevistar a chefia sobre o desempenho desse colaborador e de todos os colaboradores, por assim dizer. Qual é a vantagem? É mais completo, envolve responsabilidade de linha, ou seja, a pessoa que trabalha diretamente ali naquela área, e uma função de staff, que é a assessoria do pessoal de avaliação de desempenho, e permite um planejamento de ação para o futuro, tentando minimizar os problemas. Qual é o problema e a desvantagem, né? Demora um pouco, né? E a participação do avaliado é mínima, ele não tem muita voz no momento da avaliação. O sétimo e último método tradicional de avaliação é o que nós chamamos de comparação aos pares ou comparação binária. Isso consiste em comparar 2 a 2 os colaboradores de cada vez e anotar na coluna da direita aquele que é considerado melhor quanto ao desempenho. É uma vantagem, né? É que é um método muito simples. O problema ou a desvantagem é que ele é pouco eficiente e deve ser aplicado somente quando os avaliadores não têm condições de usar outros métodos um pouquinho mais apurados, ou quando a organização não dispõe de métodos mais apurados. Então, é muito simplificado isso e muito restrito, como vocês podem ver, já que, né, chegamos até aqui no sétimo método, todos os outros anteriores são um pouquinho melhor do que esse. Bem, a partir de agora vamos analisar os métodos chamados modernos, mas nem tanto, né? Porque tem uma pequena diferença dos que nós já vimos até agora, né? Uma mudança marcante nesses métodos de avaliação foi a passagem do avaliado como um ator passivo para um agente ativo. Além disso,
né, houve a introdução do conceito de competência, né? Lembram lá? Conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes, o velho chá, né? E isso levou à criação de novas formas de avaliar as pessoas em uma organização. É necessário compreender, né, as competências para poder avaliar os colaboradores, senão isso não é muito fácil de fazer, não. O primeiro desses métodos mais modernos é o que a gente chama, e vocês já conhecem, de avaliação 360 graus. Né? A avaliação de desempenho nesse modelo, que também é conhecida como feedback de múltiplas fontes, avaliação múltipla, feedback sobre o desempenho, feedback de múltipla avaliação ou avaliação multivisão, é um sistema de avaliação que surgiu nos Estados Unidos, uma universidade, na década de 70, e através dos seus alunos, eles começaram a avaliar os professores por este método, né? Na década de 80, estendeu-se às grandes companhias americanas e europeias, onde atingiu muita popularidade. Chegou no Brasil por volta da década de 90. Vejo que é um modelo moderno, mas já tem quase 20 anos, pelo menos, aí, de caminhada. Vamos falar um pouquinho sobre esse método, porque ele é muito polêmico e amplamente utilizado, e as pessoas não conhecem exatamente, né, o sentido de fazer essa avaliação de 360 graus. Esse nome se deve ao fato de que um mesmo empregado pode ser avaliado por todas ou quase todas as pessoas que o cercam, ou seja, aquelas que se relacionam com ele no ambiente de trabalho, sejam subordinados, sejam chefes, sejam colegas, ou até pessoas de outras áreas internas ou até externas da organização. É muito comum ver na avaliação 360 os usuários externos avaliando o serviço e as pessoas que os atenderam na organização. Então, por ter essa versatilidade e essa profundidade, essa modalidade de avaliação tem sido usada por muitas empresas como instrumento de aumento de produtividade e de crescimento profissional. Agora, por outro lado, ela serve para identificar deficiências ou carências de competências dos colaboradores que trabalham nessa organização, né? Competências quais? Profissionais, né? Competências para o trabalho. E a organização, então, e esse profissional precisa encontrar caminhos para superar isso, né? Na verdade, né, isso não é tão pontual assim como nós vamos ver um pouquinho mais adiante. Então, para deixar isso bem claro para todo mundo, né, sobre a avaliação 360, nós vamos aqui botar uma conceituação, né? Esse processo deve ser entendido como uma forma de delineamento, ou seja, mapeamento do desempenho dos colaboradores, que recebe simultaneamente feedback estruturado de várias pessoas que o rodeiam. Quem são essas pessoas? Seus supervisores, seus subordinados, seus clientes, seus fornecedores, e até uma autoavaliação, uma visão geral de como seu desempenho é visto pelos que também o avaliam. Nessa lâmina, então, eu trago um visual, né, do que foi dito antes, né, as fontes de feedback para avaliação 360, internas, externas, né, e o próprio indivíduo, internas, gerentes, pares, clientes, parceiros, subordinados, externas, clientes, fornecedores, parceiros e terceirizados. Nas internas dos clientes são os clientes internos, ok? E o próprio avaliado, né, se autoavaliando nesse modelo. Esmiuçando um pouco mais, detalhando um pouco mais, né, há algumas características, e as principais são, inicialmente, multiavaliação do empregado, do colaborador, evitando unicidade de avaliação do chefe, porque isso não é visto muito positivamente no século XXI, né? Que se for crítica ou se for benevolente em demasia, pode passar uma visão errada do desempenho do empregado, desse colaborador. Então nós vamos ver depois nos problemas de avaliação que há várias características de erro em avaliação que a gente tem que evitar enquanto chefe de um grupo de pessoas, né, como líder de uma equipe. Então essa multiavaliação tenta minimizar esse efeito do chefe sobre o subordinado. Além da característica falada anteriormente, né, há outras como liberdade total para os avaliadores, vez que é mantido o anonimato, né? Claro que isso considerando um grupo relativamente grande de pessoas. Há uma maior participação de todos que conhecem cada empregado, cada colaborador desses, e a criação de um processo de feedback estruturado e construtivo. Então a ideia da avaliação 360 é isso, né? Dar retroalimentação a um processo positivo e também corrigir
né, aqueles erros que o colaborador está cometendo que minimizam o seu desempenho. Além do que nós já falamos, é uma questão bastante importante quando se faz avaliação de colaboradores, de colegas, de chefes e de subordinados, é a questão da sigilosidade dessa avaliação, né? Uma vez que o empregado recebe seu relatório de avaliação, mas não tem condições de identificar individualmente cada avaliador. Então ele não sabe que grupo, quem foi que o avaliou. E também permite ao avaliado assumir a responsabilidade de seu próprio desenvolvimento. Ele toma na sua mão, né, a responsabilidade pela sua profissão, pelo seu trabalho, pelo que ele faz no cargo que exerce. E também acompanha o alinhamento dos comportamentos individuais aos valores organizacionais, quer dizer, se a cultura organizacional está sendo seguida por um número maior de pessoas ou não. E, por fim, as últimas características desse modelo 360 é que ele proporciona informações mais ricas e diversificadas do que todos os outros sistemas que nós já vimos tradicionais de avaliação anteriormente. Ele tem uma implantação relativamente simples, né, podendo ser feito à mão, em formulário de papel ou pelo computador, tanto a distribuição quanto a apuração. Atualmente, praticamente todas as organizações fazem isso via sistema. E serve para apoiar o desenvolvimento e acompanhamento do pessoal, né? A ideia era essa quando se criou esse modelo, que as pessoas evoluíssem e ficassem num nível produtivo e profissional um pouco mais acima do que estava antes da avaliação acontecer. Para vocês terem uma visão da importância, né, que tem o modelo 360, né, eu trouxe um exemplo aqui de algumas empresas americanas, né, que utilizam esse modelo de avaliação. Depois, na próxima lâmina, eu vou falar sobre algumas empresas brasileiras que também fazem isso, né? Para vocês terem assim uma noção um pouco maior, né, do que isso significa. Vejam bem ali, eu tenho a HP, a TRW, a IBM, American Express, a Ford, a Bell, JP Morgan, 3M, Motorola, Procter Gamble, Chase Manhattan, Disney, Monsanto, Intel, Samaritan Hospital, Minnesota University, DuPont, Arizona University, Ford, GM, a Oxy, McDonnell Douglas, AT&T, Signal, Honeywell, Boeing, Meridian Oil, só para citar algumas que são conhecidas no mundo inteiro. Então, como eu dizia antes, né, tem algumas empresas brasileiras que adotaram um modelo de avaliação 360, a Petroquímica Triunfo, a Braskem atualmente, né, a Vivo, a Aracruz Celulose, a Todeschini, fábrica de móveis, Petroquímica União, a IBM do Brasil, KPMG, a Secretaria da Fazenda do Ceará, American Express do Brasil, Refinações de Milho Brasil, a Ford e a Honda do Brasil, Chase Manhattan no Brasil, a ABB, né, o Bank of Boston, JP Morgan, Ernst Young, Alcoa, Philips, Embraco aqui em Joinville, Dow Química, Promon e a Merck Sharp, só para citar algumas que talvez vocês todos conheçam. Então, nas próximas lâminas, vamos falar agora sobre vantagens e desvantagens, da utilização desse modelo de avaliação 360 graus. Então, uma análise mais meticulosa sobre o uso dessa avaliação permite que a gente veja o seguinte. Primeiro, como vantagem, né, os avaliadores, por estarem no anonimato, estão mais predispostos a realizarem uma avaliação neutra e honesta. Isso é o que se espera. O avaliado fica menos na defensiva pelo fato de sua avaliação ser feita por várias pessoas que o conhecem. Então, não é uma única pessoa que pode ter algum problema pessoal com ele que se está avaliando. E a avaliação, ao contrário de muitos outros processos avaliatórios, não são artificialmente infladas, ou seja, se chega próximo ao resultado do desempenho daquele colaborador sem ter que fazer uma massagem no ego ou de destruir a imagem dele na organização. Como outras vantagens, a gente pode citar a questão da credibilidade no sistema, devido ao respeito que merecem seus colegas avaliadores e devido ao anonimato que há nesse modelo. Também a qualidade do feedback é muito diferenciada nesse modelo, porque é dado por quem o conhece no trabalho, não por uma pessoa estranha.
ou por um chefe que talvez nem trabalhe diretamente com aquele subordinado. E há também motivação para o crescimento, pois esse sistema permite participar ativamente no processo de crescimento funcional, ou seja, profissionalmente a avaliação 360 deve ajudar os colaboradores da empresa. Bem, mas nem tudo nesse modelo é positivo como a gente estava vendo até agora, né? Há algumas desvantagens que a gente pode verificar aqui. Não são muitas, mas há desvantagens. Se vinculá-los a processos de aumentos salariais, ou seja, se essa avaliação vale para ganhar mais salário ou para ter uma promoção funcional, o sistema pode apresentar imperfeições e principalmente distorções, né? As pessoas vão ficar com inveja, vão ficar com medo e aí vão distorcer, deturpar a avaliação. O peso da responsabilidade dos avaliadores, por ser grande, né, eles têm muita responsabilidade sobre isso, e porque repercutem também no futuro funcional daquele que está sendo avaliado, pode sensibilizar os avaliadores a serem mais benevolentes. Então, isso já é uma segunda distorção, né? Já não se está avaliando o desempenho, o papel do colaborador no seu cargo. E há também uma dificuldade de contornar a avaliação de pessoas exageradamente críticas ou exageradamente benevolentes. Vejam que isso não é qualquer desvantagem. O modelo número 2 é a avaliação participativa por objetivos, conhecida como APPO. É um método chamado moderno, de avaliação de desempenho, e ele considera o estabelecimento consensual de objetivos entre os gerentes e os seus subordinados. O compromisso do subordinado para o alcance dos objetivos, a alocação adequada de recursos e meios necessários para a realização daquelas tarefas e atingimento desses objetivos, e a monitoração constante dos resultados alcançados em comparação com os resultados esperados, como também uma retroação intensiva e contínua, ou seja, há um acompanhamento de metas e objetivos constante por todas as partes, né, subordinados e chefias, e se vai corrigindo isso no meio do caminho. Então, essa avaliação é bastante utilizada em vendas, por exemplo. O método moderno número 3 de avaliação de desempenho é o que a gente chama de avaliação de competências, né? Vocês já sabem o que é uma competência. E esse método trata, né, da identificação de competências conceituais, ou seja, conhecimentos teóricos que o colaborador necessita para desempenhar o seu papel, o seu cargo na organização. Além disso, as técnicas necessárias, ou seja, habilidades, aquilo que ele sabe fazer, e as questões interpessoais, ou seja, as atitudes que ele apresenta no desempenho daquele cargo, que são imprescindíveis para que ele tenha sucesso e atinja as metas do setor, da organização e assim por diante. No modelo de avaliação moderno número 4, que é a avaliação de competências e resultados, né, é onde ocorre a conjugação desses dois componentes, né, ou seja, da avaliação de competência e da avaliação dos resultados. Então, isso é, na verdade, a verificação da existência ou da não existência das competências necessárias de acordo com o desempenho apresentado. Então, se esperava alguma coisa daquele colaborador e ele acabou ou fazendo isso, ou ultrapassando, ou deixando aquém, né, o resultado apresentado. E por final, mas não definitivamente, é o método número 5, chamado de avaliação de potencial. O nome já dá um caminho para se entender o que é isso, né? Coloca ênfase, então, no desempenho futuro, naquilo que ele poderá vir a fazer futuramente, porque identifica as potencialidades do avaliado que irão facilitar o desenvolvimento de tarefas, de atividades, de funções que podem ser atribuídas a esse colaborador no futuro. Então, esse modelo possibilita a identificação de talentos que estejam trabalhando aquém de suas capacidades. Isso é muito comum e a organização acaba perdendo essas pessoas porque elas são subutilizadas em seu trabalho, né? E então isso fornece base para a recolocação das pessoas, para a movimentação interna, né? E até para recompensar aqueles que têm uma capacidade produtiva bastante diferenciada dos outros.